E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre fonologia e fonética na nossa primeira aula aqui do módulo de fonética de português para concursos. Então vamos lá? Esses aqui são os conteúdos que a gente vai discutir nessa aula. E a fonologia, o que é então? A fonologia ela é o estudo dos sons da língua e a maneira como eles se combinam e se diferem entre eles, né? Então você tem vários sons na língua, quando você está falando uma combinação de variados sons, né? Por exemplo, A, E, R, G, tudo isso. Bom, por outro lado, você tem a fonética, que não é o estudo dos sons propriamente ditos, né, os sons por eles mesmos, mas é o estudo da parte física, da parte biológica que produz os sons. Ou seja, na fonética a gente vai tentar entender se esses sons eles são formados movendo a língua, movendo a bochecha. Deixa eu pegar aqui um marcador. Movendo a língua, movendo a bochecha para lá, para cá. Como é que funciona o aparelho fonador? E o aparelho fonador, para nós que estamos estudando português para concursos, ele não nos interessa. Nos interessa a fonologia. Então a fonética ela vai ficar um pouquinho de fora aqui. Ela vai até entrar em uma parte ou outra, mas é tão mínimo que a gente nem vai discutir muito sobre ela. Aí a gente tem o fonema. O fonema ele é o som produzido pela pessoa que fala. Então, a caracterização de fonema é essa, né? A menor unidade sonora que forma a palavra. Então, qual é a diferença entre as palavras porto e porco? Você poderia pensar que é uma letra. E é mesmo, é uma letra, né? É porto e porco. Mas, do ponto de vista aqui da fonologia, é um fonema, né? Também. A gente poderia dizer também que é um fonema. O fonema T e o fonema K. E essa diferença entre os fonemas, quando você fala as palavras, as pessoas escutam essa diferença e é aí que elas sabem o que é que você está querendo, afinal de contas, dizer. Se é um porto ou se é um porco. Dito isso, existem tipos de fonemas. Quais são aí? São esses três, são vogais, semivogais e consoantes. As vogais são os fonemas produzidos de maneira livre, então você abre a boca e fala. São A, E, I, O, U. Só abriu a boca e saiu a vogal, é isso mesmo. As consoantes são aqueles sons produzidos com algum obstáculo, tá? Então você tem o P, o Q, o R, olha só, tudo isso vai envolver algum obstáculo, pode ser a sua língua, pode ser o seu lábio, pode ser os seus dentes, mas para falar a consoante vai haver um obstáculo. E as semivogais? As semivogais, elas são a principal coisa que a gente vai discutir aqui nessa parte de tipos de fonemas, porque elas causam uma confusão e você precisa entender para não cair nessa confusão, para não cair nessas ciladas que vão aparecer em prova de concurso. E a gente vai ver algumas questões aqui no final referentes a elas. Bom, as semivogais, elas têm som de U e som de I. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar mais claro. Bom, tem som de U e som de I. É bastante comum de falar que semivogais são U e I, não são U e I. Semivogais podem ser outras letras, tá? Elas podem aparecer como todas essas letras que eu deixei aqui para vocês. E a característica da semivogal é simples. Ela aparece junto de outra vogal, então precisa ter outra vogal na mesma sílaba que ela, e ela é a mais fraca da relação. É isso. Você tem uma vogal mais forte, beleza? Uma vogal mais forte, por exemplo, a vogal A é uma vogal muito forte normalmente, né? Normalmente ela é que é a tônica quando ela aparece numa sílaba. E você tem a vogal I. Aí, o que vai acontecer? Se você tiver uma palavra com essas duas vogais, e você tiver, por exemplo, pai, né? Pai. O que acontece aqui? O A é a vogal tônica, né? Pai. Não é pai que você vai falar pai. Então, I, ela vem a ser o quê? Ela vai ser a semivogal, porque ela é a mais fraca. Ok? Olha só a definição. Tem som de U e I e se apoiam em uma vogal mais forte, no caso aqui é o A, para formar a sílaba, tendo elas mesmas um som mais fraco e mais rápido do que a vogal em que se apoiam. Aí você nota que a boca fecha ao falar, né? Pai, meu, chapéu, mão. Então percebe, a boca vai fechando normalmente. Esse é um macete que você pode usar para tentar identificar também, se tiver meio na dúvida ali. Podem ser semivogais, como eu disse, todas essas aqui que estão colocadas, mas a gente acha que é importante dar um destaque
para as letras M e N, porque é muito estranho pensar nelas de qualquer maneira que seja como vogais, pelo menos para mim. Eu acho muito esquisito, porque na verdade o que acontece, às vezes você vai ter olha só, uma palavra, dançam. Qual é o som do M? Eu pronuncio dançam. Novamente, a gente está falando de fonemas, então a gente está falando de sons, não de letras. Olha só, é aqui que é a graça da coisa. Então eu não pronuncio dançam, eu pronuncio dançam. Olha o som do U. E se tem som de U, junto com o A, que é a vogal tônica, desculpa, não é a vogal tônica da palavra, tá? Mas é a vogal mais forte aqui nessa relação. Esse M, ele pode ser considerado semivogal. E isso o concurso adora fazer. A gente vai ver depois. Hífen, olha só o hífen, parece ter um som de I, esse N final. Então, o hífen, ele pode ser considerado uma semivogal nessa parte do N, né? Bom, e é isso. Acho que a gente já teve o suficiente de semivogais, olha só. Na verdade, para fechar, a gente pode ver mais esses outros exemplos aqui, né? Show, motoboy, podem, usando essas outras letras. E também perceber que às vezes você pode ter mais de uma semivogal. Olha só esse amontoado aqui, né? Saguões, saguões. Aqui você tem U e tem E como semivogais, né? Bom, vamos para o próximo item, que são as letras. A letra, ela representa de maneira visual um som. Então a gente estava estudando os sons até agora, e agora a gente vai ver eles sendo representados visualmente. É isso que é uma letra, essa é a diferença. Então, abacate tem ali vários sons, né, que são representados visualmente. Só que aí entra um ponto. A letra, ela também pode representar mais de um fonema ao mesmo tempo. Olha só. Então ela pode representar um som ou ela pode representar mais de um som ao mesmo tempo. Por exemplo, anexo. O X representa 2 fonemas. Quantas letras a gente tem na palavra anexo? Quantas letras? A, N, E, X, O. Isso aqui é tranquilo, né? 5 letras. Mas se eu disser para você quantos fonemas a gente tem? Quantos fonemas? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque o X ele tem o som de K e o som de S, né? Anexo. Olha só. Então tem 2 fonemas aqui. Então você tem 5 letras, 6 fonemas. E a letra diacrítica? A letra diacrítica ela vem à direita de outra letra, olha só, sempre ao lado direito de outra letra, para ajudar na pronúncia de um só fonema. Um só fonema. Por exemplo, você tem aqui cachorro. Cachorro, você está pronunciando um sh aqui, não é um sh. É um som só. É sh, sh, só um som. Então o que acontece? Você tem o H não sendo pronunciado. Quer dizer, ele desaparece nessa relação. Ele só veio para marcar que que esse C aqui ele vai produzir o som de sh. Só para isso que ele está aqui. Para ajudar na pronúncia. Para ajudar na pronúncia de um único fonema. Então, essa letra diacrítica não vai ser contada. E aí, no caso, você vai ter quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Mas quantos fonemas? 7. 7 fonemas. Nem sempre, claro, você já percebeu que nem sempre a quantidade de letras é a quantidade de fonemas. Holofote, por exemplo, né? 8 letras e 7 fonemas. Paradoxo, 8 letras e 9 fonemas. E aí você pode perceber vários casos iguais a esses. Bom, pessoal, a gente tem também dígrafo e dífono. O dígrafo acontece quando você tem 2 letras representando só um fonema, um som, né? Então, olha só, di o quê? Di a gente pode pensar que é 2. O quê? Grafo, grafia, escrita, né? Então, 2 letras. E aí você já viu exemplos ali atrás, né? Você tem o CH fazendo o ch, que nem no cachorro. Você tem o RR fazendo o R, que nem no arroz. E você tem um monte de exemplos de dígrafos aqui. Olha só, escolha, chaveiro, arroz, assadeira, gueto. Tudo isso aqui é dígrafo. E o dífono acontece quando você tem, olha só, di, ou seja, 2, o quê? Fono, 2 fonemas. Então você tem 2 sons, né? Mas você vai ter só uma letra. É o inverso do dígrafo. É o caso da letra X,
soando como KS, né? Exemplo ali você vai ter refluxo, anexo e assim por diante. Bom, vamos fazer uma revisão rapidinha aqui então. A gente tem na fonologia, só para fechar mesmo, só os conceitos principais. Ela estuda os sons da língua e a maneira como eles se combinam e diferem. A gente viu isso, cheque. A fonética, ela discute o quê? A parte física da produção dos sons. Ela não costuma aparecer tanto em concursos, cheque. O fonema. O fonema ele é a menor unidade de som que forma a palavra e permite a distinção entre elas. A gente viu que tem 3 tipos de fonema. Tem as vogais, as semivogais e consoantes. Ok? E letra. Letra a gente viu que é a representação visual de um som. E a gente viu também que tem a letra diacrítica, que vem à direita de outra para ajudar na pronúncia de um som, né, de um fonema só. E que a gente tem o dígrafo, sendo 2 letras representando um fonema. E a gente tem o difono, que são 2 fonemas representando uma letra. Ok, tá revisado, né? E agora a gente pode ir para as questões. Bom, então a questão 1 da FGV, do cargo de especialista em transportes 2001. Assinale a alternativa em que o X representa um fonema, um som, né, igual ao de exame. Exame. Então é um som de Z, né? Vamos lá. Exceto, não é essa. Enxame, não é essa. Óxido, não é essa. Exequível, perfeito, matamos, é essa daqui. Questão número 2 da FAFIPA, de agente administrativo em 2024. A palavra cujo número de letras corresponde igual à quantidade de fonemas é qual? Então vamos ver. Aborrecer já não é porque temos aqui o RR, né? Chateado não é porque temos o CH fazendo um único som novamente. E o singelo? Singelo pode parecer que seja o caso, mas também não é, por causa do IN. O IN é dígrafo vocálico, então você vai ter o som singelo. É como se esse I ele tivesse uma marca de nasalização, é como se ele tivesse um tio em cima dele, né? Esse N está marcando isso. Então também não é o caso. Você tem um fonema só aqui para essas 2 letras. Sucedida, aqui está perfeito. Corresponde à quantidade de letras à quantidade de fonemas. Questão número 3 da FAFIPA, de agente administrativo 2024. Assinale a alternativa em que apresenta, respectivamente, por quantas letras e por quantos fonemas são compostas as palavras competência e retratação. Então vamos ver as letras. Em competência a gente pode contar aqui 3, 6, 9, 11. Então a gente tem 11 letras. Em retratação aqui tem 4, 7, 10. Então a gente tem 10 letras, beleza? A gente tem 11 letras, 10 letras, isso daqui sem dúvidas. E aqui, inclusive, você pode perceber que todas as opções carregam 11 letras, 10 letras, porque isso é o mais óbvio. A grande questão vai ser quantos fonemas tem cada uma. No caso de retratação, você tem R, E, T, R, A, T, A, S, A, O. Certinho, 10 fonemas também. Casou ali, 10, 10, né? Vai nos sobrar, então, letra C, né? E letra D. Já estão eliminadas A e B. Já competência, a gente vai precisar aplicar o mesmo princípio da anterior. A gente vai ver o C, aqui a gente tem um som só, né? On, é como se fosse um tio aqui, esse M. O P, E, T, E, aqui ó, é como se fosse também uma só, E e N. Tá? Esse N ele vai servir para esse som de nasalização, esse dígrafo vocálico. S e A. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse 5 aqui era para ser aqui, né? 6, 7, 8, 9. Você tem 9 fonemas. Então, 11 letras, 9 fonemas. 10 letras e 10 fonemas. A gente vai na letra D. E é isso mesmo. Bom, pessoal, então a gente tem a questão 4 da CEPERJ, Instrutor de Segurança e Administração Penitenciária 2012. Inspetor, né? Falei errado.
Na palavra fazer, notam-se 5 fonemas. Sim, notam-se 5 fonemas aqui. O mesmo número de fonemas, ou seja, 5, né, vai acontecer em qual palavra das seguintes alternativas? Bom, tatuar não vai ser o caso, né, porque você pronuncia cada uma dessas 6 letras bem certinho. Quando? Aí quando vai ser o nosso ponto aqui de dúvida, né? Porque olha só, você tem o k, você tem o u, você tem o an, lá que a gente viu que ele pronuncia junto, né? Como a gente vem fazendo as questões, então é um som só, o d e o o. Então você tem 5 aqui. Bom, vamos para as próximas então. Doutor. Aqui você vai pronunciar bem claramente cada uma delas, então vai dar 6. Não bateu, tá? Vamos fechar essa aqui, vamos fechar essa aqui. Você tem ainda. Ainda são 5 letras e a gente pode ter a impressão de que vai dar 5 fonemas também, mas novamente vai ser o mesmo caso aqui, ó, do dígrafo, o I e o N. Então não vai bater, vai ser 4 aqui. Então a gente já remove ela também. E além, nem tem muito o que pensar aqui, são 4 letras, já não bateu muito, né? A não ser que tivesse um X que tem som de KS aqui, para dar algum tipo de esperança para essa palavra. Então nos resta apenas quando, né? 5 fonemas e 6 letras. 5 fonemas certinho. Agradeço muito pela atenção, segue o canal, deixa seu like para ajudar a fortalecer, postar mais vídeos e até a próxima.